tô gravando. Pronto, bom dia, vou apresentar aqui o slide, certo? Deixa eu ver. Pronto, tá todo mundo vendo? Aqui tá a parte do localhost, eu não vou mostrar agora, só no final. Vocês estão vendo? Não, né? Não, Tyler, tá aparecendo não. Ainda não. Peraí, então, deixa eu botar para apresentar. Pronto. Agora sim? Sim. Deu certo agora. Pronto, então vamos lá. Seguinte, o primeiro que eu trouxe é o de array, que foi o primeiro conteúdo, né? E justamente o que vai cair na prova. Alguns desses slides aí é só texto explicativo. Array vocês já conhecem, que a gente viu em JavaScript, assim como eu comecei o vídeo passado. Mas é o seguinte, array a gente usa para armazenar mais de um valor na mesma variável, digamos assim. O que vai mudar são as posições, certo? O que acontece? Eu percebi que tiveram algumas pessoas que não sei se não entenderam, não tiveram familiaridade, não sentiram alguma dificuldade, acabaram não usando o array no exercício, certo? E acho que fizeram criar suas variáveis, ficava mais fácil de chamar, mas a intenção é justamente facilitar. Então, aí na tela está um exemplo, de dois exemplos, no caso, de como usar o array. Um colocando os índices no colchete, outro é tudo dentro de um parênteses e colocando os índices. Outra, também expliquei, acho que vocês lembram, quando a gente não coloca os índices, no caso numerado bonitinho, ele vai dar início da contagem de zero, certo? Tá aí o exemplo, né? Um array sem índice, só colocando os valores e aí a contagem começa de zero. Então, se eu quero chamar o primeiro valor, no caso aí está domingo, ele vai simplesmente chamar a posição zero e aí ele escreve o domingo. Se eu quero segunda-feira, posição 1 e aí vai. Deixa eu ver o que mais. Sim, aí explicando o que é um array. Aí coloca o primeiro exemplo, né? Declarou variável cores, array está recebendo vermelho, azul, verde e amarelo. E aí ele escreve cores na posição 0, cores na posição 1, posição 2 e posição 3. E aí ele vai escrever todos os valores que está lá. É mais ou menos como a gente viu como o exercício pedia, que pegasse os valores, não é isso? Uma das questões, deixa eu botar aqui, ó, pegasse 10 números digitados e calculasse a média. Então, esses 10 números digitados iam ser armazenados em um array. Depois ele pega a posição de cada um deles, no caso, posição 0, posição 1, 2, 3 até o 9, somaria e depois dividiria por 10 para me dar o resultado, certo? Então, teve gente que teve dificuldade nesse ponto também. Então, à medida que eu tenho simplesmente uma variável com várias posições, no caso do exercício, 10 posições, então, quando eu quero chamar um específico, eu vou colocar o número dele, no caso desse exemplo que está aí na tela, cores, e aí se eu, por exemplo, quero que escreva na tela simplesmente o amarelo, e aí eu vou colocar cores dentro do colchete, a posição dele, que é o 3, e aí ele escreve, certo? Isso aqui é só uma revisãozinha básica para a gente ir para o exercício. E outra, caso não esteja falando que vocês tiveram dificuldades ou têm necessidade que eu fale, lembrem, perguntem, liguem o microfone. Aqui um outro exemplo, simplesmente de uma forma diferente de escrever o array, né, com os índices.
nada demais. Array associativo, eu acho que esse ponto aqui, acho que deve ter sido o que mais dificultou. Eu não cobrei no exercício, mas esse daqui, até no vídeo eu coloquei dizendo que era, digamos assim, era novidade pra gente, né? Porque até agora a gente não tinha visto o for each. Então, o for each, ele funciona, ele serve, ele é útil justamente para escrever todos os valores do array. Então, por exemplo, eu continuo tendo só uma variável declarada, nesse caso aí, frutas, só que agora, primeiro, em vez de números para os meus índices, eu tenho nomes. Eu sei que tem gente que teve dificuldade e disse, eu não estou acostumado com isso, sei lá, sempre era número. Simplesmente troquei. Então, onde era para estar 0, agora tem o nome cor. Onde era para estar 1, agora tem sabor. E onde era para estar 2, tem formato. E 3, nome. Então, eu troquei, certo? Dei nomes em vez de números nas posições. E os valores estão aí apresentando. O que é que o for each faz? Ele vai desmembrar aquela variável. Então, declarado eu só tenho variável frutas. Então, a partir de agora, é como se eu quebrasse essa variável para que todos esses valores possam ser escritos na tela. Então, por exemplo, aí em frutas, eu quero que escreva lá na tela a cor, no caso, o nome, cor, com a cor da fruta. O nome, sabor, com o sabor da fruta e aí vai. Foi o que eu fiz. O for each faz isso. Eu pego a única variável que existe, que é frutas, e o as é justamente isso, essa quebra. Então ele transformou frutas em chave e frutas. Até no vídeo eu disse, ele usou aí a mesma variável, mas não tem nada a ver. Essas duas variáveis que estão depois do as são variáveis novas, são variáveis criadas. Então aqui eu criei essa primeira variável, criei a segunda variável, para que agora na hora de escrever eu possa escrever tudo, certo? Tranquilo isso? Alguém? Estão todos aí? Eu já dormi. Certo, minha gente? Então é isso. Então aqui, ó, vou colocar, quer dizer, vou mandar escrever as novas variáveis, certo? Que agora eu criei. Então, quando eu mando escrever na tela com o eixo, vai aparecer lá a cor, que é essa coluna de uma nova variável, que é a chave, né? O nome cor e o valor que essa posição recebe, no caso, vermelho. Escreve o sabor e o valor que ele recebe, doce. Então é por aí, o for each faz isso. A gente também vai usar o for each para usar a questão também de matrizes, que eu falei, que eu até citei no vídeo também tem. Pronto, o Vardup é mais uma questão de informação mesmo, a nível informativo, porque a gente não usa muito. O Vardup é mais usado para depuração, certo? Então eu coloco, tem o meu array declarado e tal, com meus valorzinhos, e eu uso o Vardup, ele vai me mostrar todo, deixa eu mostrar aqui o resultado, tudo que esse array recebeu, as posições, os valores e o tamanho deles, no caso o language, certo? Minha gente, eu estou passando bem rapidinho, como eu disse, é revisão, mas o tempo é curto, mas se precisarem me interrompam, por favor, é melhor do que eu falar sozinho e depois não adiantar nada.
E como eu disse, é melhor usar o microfone. Não usem o chat, porque eu não estou acompanhando. Sim, então vamos lá. Aqui são os arrays multidimensionais, são as matrizes, certo? Então agora eu vou ter duas posições para um valor. Como vocês sabem, matriz é organizado em linhas e coluna. Então na linha 1, coluna 1, nesse exemplo aí, eu vou ter o valor azul. Na linha 1, coluna 2, o valor 1.0. Na linha 1, coluna 3, o valor ar-condicionado. Então, na matriz é salvo dessa forma, certo? Então, eu vou ter dois valores para posição, no caso, o nome da linha e o nome da coluna, e o valor que ele recebe. No caso, é o que vai estar dentro da célula. Tranquilo isso? Sim. Pronto. E aqui questão só de explicação, e aqui é como ficaria aquele exemplo lá em código. Então, observe que eu só tenho uma variável, que é chamada carros, e dentro dessa variável eu vou ter as várias posições, linha e coluna. Na linha palio, linha coça e linha gol. E aqui para cada uma dessas linhas eu tenho também a coluna. Então a coluna cor, potência e opcionais, certo? E só aqui então que eu tenho o valor. Para eu escrever isso na tela, eu precisarei de dois for each. No caso, eu tenho duas estruturas de repetições para que tudo apareça. Por quê? Porque agora eu tenho duas posições. Como a gente viu no exemplo anterior do for each. Ele vai pegar a variável que existe, transforma em duas variáveis. Nesse caso aqui, quais são as duas que ele vai criar? Linha e coluna, certo? Então, se eu usar só um for each, ele só vai escrever na tela palio e cor, mas não vai escrever o valor que ele recebe. E aí eu preciso de outro for each para dizer que esse valor também precisa aparecer. Então, é por isso que ele está aqui embaixo. Ó. A variável que existe é carros. Aqui eu transformei carros em modelo e características. Aí eu pedi para escrever. Escreva a palavra modelo juntamente com a variável modelo. Beleza, isso aí é o que me dá como retorno o primeiro for each. O segundo for each ele faz o seguinte. Transforme essas características, no caso ele pede como se fosse quebre, né? O S faz isso. Quebre essas características em características, que é ele mesmo, e valor. E agora sim apareça, no caso escreva a palavra características juntamente com a variável características e em seguida a variável valor. Então aí lá na tela ele vai mostrar o modelo do carro, a característica que ele tem e o valor que essa característica recebe. Se é da cor azul, se a potência é 1.0, se o adicional é ar-condicionado e aí vai. Beleza? Tá aqui o resultado daquele lá, que é o final do slide. E aí, alguma dúvida em array? Aí, minha gente? Na teoria é sempre de boa, pô. O problema é a prática. Pronto, então vamos lá. Então eu vou separar, vou mostrar justamente uma questão que eu fiz do array. Eu acho que o exemplo do array foi o que ficou mais, como é que eu posso dizer? Mais desorganizado. Acho que é essa a palavra. Eu vou mostrar o código e vou mostrar ele rodando, certo? Que eu fiz, mas ficou bem bagunçadinho. Tá todo mundo vendo aí o código? Não é esse é o... Ah, é esse mesmo.
Estão vendo? Sim, tá. Pronto. Pronto, esse é o de array. Ele ficou bem bagunçado, por quê? Porque eu fiz mais ou menos com a ideia da forma que alguns, acho que a maioria estava fazendo. Colocando. Tem no JavaScript aí pra colocar tudo de uma vez com preguiça. Pois é, teve muita gente que fez assim e aí eu acabei fazendo também. Ficou bem desorganizado, que eu fiz rápido em cima da hora, foi só. Fiz o primeiro, né? Aí depois Ctrl+C, Ctrl+V, só modificando os, os nomes, que isso é fundamental. Mas tá aí, eu fiz no caso os 10 inputs para nome, para sexo e para altura, né? Depois que eu fiz, eu coloquei esses valores em um array, então tá aqui embaixo, ó, o meu arrayzinho recebendo os nomes, os sexos e as alturas de todo mundo. Então era isso que eu disse que tinha que ser feito. Por quê? Porque facilitava a vida. Já estava muito grande, né? O negócio. E se eu ainda fosse colocar declarando de um por um, ia ter centenas de variáveis. E não. Essa forma que eu fiz já foi errada por conta disso, que está muito grande. Né? Eu tinha que ter feito uma estruturazinha de repetição para quantas pessoas, por exemplo, seria o ideal. Tipo, quantas pessoas vai fazer a média? E aí, depois disso, eu pegaria, criaria a quantidade de inputs. Esse seria o ideal mesmo. Mas como não fiz, digamos assim, na tora, não. E aí fui só fazendo para que aparecesse tudo. Sim, então tá aqui o array para salvar todos os valores. Depois, vocês lembram qual era a questão? Eu tenho que ver aqui. É do array, né? Ah, o meu eu fiz com 10, tá certo, era só 5, né? Eu fiz com 10, que era o primeiro que eu tinha feito. Não fiz bem rápido, aí depois eu digo, 10 é demais, é só repetição, só 5 pessoas tá bom. Eu modifiquei a quantidade. Aí eu deixei o exemplo com 10, mas deixa pra lá, não tem nada não. Sim, então aí depois ele tem que fazer o teste. Puxa, eu olhei no fazer o teste. Eu crio um programa, recebo a altura, nome, altura e sexo de 5 pessoas, imprima na tela. Quantos do sexo masculino quanto do sexo feminino e mostra a altura da pessoa mais alta, se é homem ou se é mulher. Pronto, aí eu fiz isso. Depois é justamente isso, a questão do teste, o se, né? E é esse meu se que ficou gigante. Por quê? Porque eu tenho que testar de um por um. Eu testei, né? Como eu declarei lá, tudo de um por um, também testei de um por um, para saber se encaixa, né? Dentro das condições. Eu vou mostrar apenas o primeiro exemplo e depois eu só repetir. Tá aqui, ó. Se o S0, que é o sex, for igual a 1, que é o que ele recebe para masculino, não, para feminino. Isso, se ele for igual a 1, ele vai incrementar no feminino. E se ele for igual a 2, ele vai incrementar no masculino. Se não, no caso pode ser que meu usuário tenha, sei lá, digitado um 3, né? Ele diz, não estou nem masculino nem feminino, eu sou 3. Mas, como a gente não tinha dado essa opção, ele vai me dar uma mensagem de erro, tá aqui, e vai pedir para ele escrever novamente. Então é isso, esse aqui é só o teste do sexo. Então, tem um teste de todos, certo? E aqui embaixo, ele vai escrever a quantidade, né, junto do sexo feminino e a quantidade, do sexo masculino e a quantidade das pessoas que digitaram. E aqui embaixo ele vai fazer a contagem. Fiz uma contagem bem forçada. Se A, né, foi menor do que 0. E aí vai fazer as comparações. Ó.
A na posição 0 for menor do que, quer dizer, maior do que A na posição 1 e A na posição 0, pronto, sim, só resumindo, o que é que isso aqui ele vai fazer? Ele vai testar, ele vai pegar o primeiro que foi digitado, vai comparar com todos os outros 9 para saber se a altura dele é maior ou menor. No caso, se a dele for maior do que todos os outros, ele vai deixar ele como sendo a pessoa mais alta daquelas que foram digitadas, certo? E aí vai fazendo o teste isso individualmente. No caso, ele vai testar se o primeiro digitado é maior do que o 1, quer dizer, se o 0, né, é maior do que o 1, 2, 3, 4 até o 9. Aí depois ele testa se o 1 é maior do que o 0, do que o 2, 3, 4 e aí por diante. Então ele vai fazer esse teste várias vezes até ver quem é o maior e depois ele só pega o sexo para escrever, dizendo, ó, a maior pessoa tem tal altura e é do sexo feminino, por exemplo. Pronto. Então essa era uma das questões lá do nosso exercício. Certo? Algum comentário? O meu ficou bem complicado, né? Bem grande, bem extenso. Mas dava para fazer bem mais simples, bem mais direto. E aí? Vamos, minha gente. Alguém, alguma coisa, algum comentário, algo a falar? Ninguém?